Bom dia a todos. Gravação de Deuteronômio 2. Vou chamar de recordar para instruir. Continuando a relembrar o passado, Deus fala por meio de Moisés para que eles não declarassem guerras a 3 povos. Primeiramente os Edomitas, versículo 1 a 8, que eram descendentes de Esaú, filho de Isaque. Deus lhes diz que eles deveriam pagar a eles pela comida e pela água consumida no território deles. Ou seja, é Deus cuidando até mesmo daqueles que não dão a menor importância a ele. Em segundo lugar, os Moabitas, versículo 9 a 16, filhos de Ló, sobrinho de Abraão, com a sua filha mais velha. Veja lá em Gênesis 9, 19 e 37. Embora essa fosse uma nação fruto de um incesto, Deus pede ao seu povo para não comprarem briga com eles, pois o território deles foi dado por Deus. E eles haviam lutado com os Emins, que eram os gigantes, e os venceram. Isso nos mostra que o presente que Deus dá, ele não toma de volta, mesmo que aquele que o recebeu tenha agido com ingratidão com ele. E finalmente os amonitas, do versículo 17 a 23, esses parentes também dos israelitas, filhos de Ló com a sua filha caçula. Gênesis 19, 38. Deus lhes diz que apenas passassem por eles. Isso mostra que foi dada a eles a chance de arrependimento a esses obstinados pecadores, parentes de seu povo. Quanto ao rei Seom de Esbom, junto com toda a terra deles, Deus os entrega nas mãos do seu povo, e a vitória foi completa. Versículos 24 a 37. Porque eles se recusaram a dar alimento aos israelitas. E assim, como fez com o faraó, Deus endureceu o coração daquele rei, para que ele fizesse isso. Versículo 30. Nesse capítulo, com Deus relembrando ao seu povo as vitórias do passado, podemos aprender lições para o nosso crescimento espiritual. Entre elas, aprendemos que Deus pode usar de misericórdia, mesmo com aqueles que não o temem nem o servem. Podemos aprender a usar o passado com os seus erros e acertos para confiarmos no Senhor e avançarmos em direção ao futuro. Relembrar o passado também nos ajuda a evitar de cairmos nos mesmos erros e de nos machucar novamente. Enfim, significa crescer, amadurecer, avançar, evoluir e principalmente aprender a confiar mais e mais no Senhor. Apocalipse 2:5 diz assim: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aquele povo andou 38 anos, dando voltas no mesmo lugar, para que as dificuldades os ensinassem a obedecer ao Senhor, até que o Senhor lhes disse: virem-se para o norte agora. Versículo 3. Ou seja, só agora Deus lhes dá um norte, uma direção. Deus sempre soube onde estava a terra, mas só naquele momento, depois de treiná-los e ensiná-los, Ele vai guiá-los à terra prometida. Jerusalém era logo ali, mas eles vagaram para mostrar-nos que neste mundo nós teremos aflições, mas que não devemos nos preocupar. O Senhor é o Deus que vence esse mundo, que luta nossas batalhas, se tão somente não desistirmos e confiarmos nele. O Senhor trabalha em nós no decorrer dos anos, para fazer com que a carnalidade seja vencida e que nós desejemos o céu ou a Canaã. É um treinamento no meio do deserto. Não foi por acaso que Deus escolheu o deserto para nos ensinar, para ensinar seu povo dentre todas as nações, porque não existe lugar mais difícil, mais perigoso, mais quente e mais traiçoeiro do que o deserto. E se lá Deus pode dar-lhes a vitória, como não a dará a nós, que vivemos numa terra onde há chuva, onde há árvores verdes, onde há comida em abundância,
a trabalho. Se você olhar para essa palavra, para esse povo que Deus escolheu para nos dar as lições que Ele ensinou, você vai ver que as suas lutas são pequenas, que seus problemas têm solução, que suas dores são curáveis, que as suas preocupações são desnecessárias. E você então parará de andar em círculos no deserto e marchará com coragem, com determinação, com amor, com júbilo e com fé, em direção à terra que o Senhor tem preparado para nós. É tempo de voltarmos para o norte, para aquele que pode e quer nortear nossas vidas. É tempo de abandonar a murmuração, enfrentar seus inimigos, vencer o medo e, com os olhos fixos no Senhor, correr em direção ao seu prêmio, que sempre esteve muito próximo, mas que por desobediência e murmuração não tomamos posse e não o recebemos ainda. Olhe para o alto, olhe para o Senhor, olhe para o norte, como nos ensina esse capítulo, e seja um vencedor, ou melhor, seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Até amanhã.